Shalom! Esse é o curso A Escola da Bíblia da Yeshivá Paulo de Tarso. E o nosso grande alvo é despertar no teu coração paixão pela palavra de Deus, por esse Deus que criou os céus e a terra e que desejou se revelar a todos nós através da sua palavra. Palavra que se fez carne e habitou entre nós, para que a gente possa deixar claro a nossa perspectiva de que de Gênesis a Apocalipse a Bíblia fala de uma só pessoa, a saber, de Jesus Cristo de Nazaré. Então, quando formos falar sobre cada um dos livros, os personagens, todos apontando para aquele que viria para esmagar a cabeça da serpente, aquele que viria para tomar o lugar do ser humano na morte, para que o ser humano de novo pudesse ser resgatado e viver para sempre com o nosso Deus. Esse Deus que não pode ser guardado, contado, medido, compreendido com a nossa mente humana, se revelou a nós através de Jesus Cristo. Então, quando você consegue compreender a linha do tempo em que as coisas aconteceram, quando você consegue entender que o nosso Deus estabeleceu o reino de Israel para que viesse o Messias, mas quando parecia que estava tudo organizado e pronto para a vinda do rei, há uma divisão do reino de Israel, e um reino dividido não prospera. E o que acontece então é que nesse plano de restauração e de redenção que o nosso Deus tem para o ser humano, ele vai desenrolando a história, usando pessoas de várias gerações, profetas, homens e mulheres de Deus, até que viesse Jesus, narrado em 4 evangelhos, 4 características distintas para falar do único rei, do único Senhor. Depois, Paulo, um homem chamado entre os judeus, um rabino, influente do seu povo, enviado para pregar o evangelho a todas as nações da terra. Trabalho que foi iniciado pelos apóstolos do Cordeiro, mas que teve em Paulo, autor da maior parte das cartas do Novo Testamento, que somado a outras cartas, como do apóstolo João, de Tiago, de Judas, irmãos de Jesus, e do livro profético de Apocalipse, escrito também pelo discípulo amado João, queima o nosso coração em saber que tudo que o nosso Deus prometeu foi cumprido em Jesus Cristo. E ele virá para reinar. E tudo que está escrito a respeito dele se cumprirá. E nós estaremos com ele para sempre, porque nós somos a noiva do Cordeiro. Seja muito bem-vindo à Escola da Bíblia, que você possa mergulhar no conhecimento da Palavra de Deus. Vamos fazer isso juntos. Primeira aula, a história da Bíblia. A Bíblia é o livro mais lido, traduzido e distribuído do mundo. Desde as suas origens, foi considerada sagrada e de grande importância. E como tal, deveria ser conhecida e compreendida por toda a humanidade. A necessidade de difundir seus ensinamentos através dos tempos e entre os mais variados povos resultou em inúmeras traduções para os mais variados idiomas. Tradição oral e a escrita. O tempo conhecido como pré-história é considerado o tempo em que ainda não havia a escrita desenvolvida pelos seres humanos. Foi na época da civilização suméria, local do nascimento de Abraão, tempos depois do dilúvio, quando ainda Sem, filho de Noé, vivia, que a escrita começou a ser utilizada através das tablitas de argila e os cinzéis, que eram instrumentos usados para fazer marcas no barro, que ao endurecer registravam as informações. Desde o início da vida dos seres humanos, no entanto, toda a história de Deus foi contada de pais para filhos, de geração em geração, até por fim serem registradas na Bíblia. O que você está vendo nessa imagem é justamente uma tablita que tem cerca de 5.000 anos, essa que você vê nesse círculo. Essa mais nova é uma reprodução de como elas eram feitas. Os cinzéis eram instrumentos que eram usados para marcar a argila ainda fresca, que depois de levada ao forno, registrava
não é, como um objeto desse de milhares de anos, as informações como rudimentos da escrita que surgiu naquela região. E há uma ligação entre pessoas que foram contemporâneas, ou seja, que conviveram em determinadas épocas e se conheceram, que nos permite saber que todas as informações, desde o Jardim do Éden, a queda do homem, o dilúvio, a Torre de Babel, enfim, tudo chegou até nós de forma intacta, guardada pelo Senhor, de pai para filho, de geração em geração. Estas pessoas que você vê nesta cadeia de gerações são Adão, Matusalém, Sem, Abraão, Isaac, Jacó, Levi, Coate, Amram e Moisés. Adão, que viveu quase 1000 anos, foi contemporâneo de Matusalém, o homem que mais viveu de toda a história, que também foi contemporâneo de Sem, um dos filhos de Noé, que foi o homem mais longevo depois do dilúvio, vivendo 500 anos depois do dilúvio. Sem viveu tanto que foi contemporâneo de Abraão, de Isaac, de Jacó, os patriarcas. E toda aquela bagagem, desde Adão, foi então passada de geração em geração através desses homens. E quando Jacó tem os seus dias findos no Egito, quando depois de uma terrível seca, ele reencontra o seu filho José, que era agora governador do Egito, Jacó tem os seus últimos dias na terra dos faraós, mas ali os seus descendentes, Levi, filho de Jacó, o homem mais longevo dentre os filhos desse patriarca, ele foi pai de Coate, pai de Amram, que foi pai de Moisés, o homem que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, justamente narrando, escrevendo e deixando registrado todas as histórias, todas as informações, desde a criação do homem, desde o Éden, para que isso chegasse até nós. Os originais. Os originais da Bíblia são a base para a elaboração de uma tradução confiável das Escrituras. Porém, não existe nenhuma versão original de manuscrito da Bíblia, mas sim cópias de cópias. Todos os autógrafos, isto é, os livros originais, como foram escritos por seus autores, naturalmente se desgastaram, visto que os primeiros materiais empregados para se escrever a Bíblia tinham origem vegetal, como o papiro, que é essa planta que você está vendo nessa imagem. Dessa planta esmagada, do caule dessa planta esmagada, se fazia o que seria o rudimento do papel que conhecemos hoje. Quando molhada e prensada, gerava esta fibra, na qual se passou a escrever, e no futuro passaram a se usar couro de cabras para o registro das palavras das Escrituras. E a cultura egípcia desenvolveu a escritura, então, em papiros, plantas que eram da região, sendo justamente ali onde Moisés, o autor dos primeiros 5 livros da Bíblia, viveu. A Bíblia, ontem, hoje e sempre. Hoje nós temos traduções da Bíblia em milhares de idiomas, falados em todo o mundo. E a Bíblia está acessível em plataformas eletrônicas, pode ser ouvida, pode ser lida até por cegos, com traduções para o Braille, permitindo uma acessibilidade incomparável para que a verdade de Deus alcance os seres humanos em todo o mundo. As traduções confiáveis das Escrituras Sagradas baseiam-se nas melhores e mais antigas cópias que existem e que foram encontradas graças a descobertas arqueológicas. A Bíblia foi escrita em 3 idiomas, em hebraico, na sua maior parte, em grego, principalmente no Novo Testamento, e alguns trechos em aramaico, a língua que era falada na Babilônia. A Bíblia foi escrita no período que se compreende de 1500 anos, e participaram da composição da Bíblia muitíssimos homens em várias gerações. A Bíblia hoje é o livro mais traduzido do mundo. São cerca de 2.600 línguas e cerca de 98% da população mundial tem acesso a uma dessas traduções da Palavra de Deus. O Antigo Testamento também é chamado de Tanar pelos judeus, e a maior parte foi escrita em hebraico e em alguns textos em aramaico. Muitos séculos antes de Cristo, os escribas, sacerdotes, profetas, reis
E os poetas do povo hebreu mantiveram registros de sua história e do seu relacionamento com Deus. Esses registros tinham um grande significado e importância em suas vidas e, por isso, foram copiados muitas vezes e passados de geração em geração. O cânon bíblico. A palavra cânon deriva de cana, tipo de planta que possui gomos aproximadamente do mesmo tamanho, e eram usados como uma espécie de régua para tomar medidas. E o sentido dele ser usado como referência à Bíblia é denotar idoneidade, confiabilidade e inerrância. O cânon do Antigo Testamento, chamado de Tanar, como já citamos, foi concluído por volta do final do primeiro século da Era Comum, primeiro século depois de Cristo, como falamos aqui, depois da destruição do Templo de Jerusalém, numa cidade chamada Yavne, onde sábios judeus se reuniram sob a supervisão de um famoso rabino chamado Shimeon ben Zachai, e ali estabeleceram que os livros que foram usados até o último profeta, reconhecido por toda Israel, a saber, Malaquias, encerrariam o cânon, que nas versões judaicas são separados em 3 grupos. A Torá, composta pelos 5 primeiros livros da Bíblia, também chamados por nós no Ocidente de Pentateuco, palavra que quer dizer 5 livros, enquanto a palavra Torá quer dizer instrução. Além desses primeiros 5 livros do Tanar, também nós temos os Neviim, palavra que quer dizer profetas, numa composição de 19 livros. E por fim, os Ketuvim, palavra que quer dizer escritos, que é composto por 12 livros. Muitos protestantes modernos citam 4 critérios de canonicidade para justificar quais livros deveriam ser incluídos no Antigo e no Novo Testamento. O primeiro deles é a origem apostólica, atribuído e baseado no ministério e nos ensinamentos da primeira geração de apóstolos ou seus companheiros próximos. Aceitação universal, ou seja, livros, cartas reconhecidas por todas as grandes comunidades cristãs do mundo antigo, no final do século IV. Terceiro, uso litúrgico, ou seja, livros que eram lidos publicamente quando as primeiras comunidades cristãs se reuniam para, como por exemplo, a Ceia do Senhor, o serviço religioso semanal. Quarto, mensagem consistente, conteúdo teológico similar ou complementar a outros textos cristãos aceitos universalmente. O fator básico para o reconhecimento da canonicidade era a inspiração divina, e o teste principal para isso era a origem apostólica. Nesse contexto, o termo apostólico não necessariamente significa autoria ou derivação apostólica, e sim autoridade apostólica. Esta, por sua vez, está necessariamente ligada à autoridade divina através da sucessão apostólica. A primeira tradução. Estima-se que a primeira tradução foi elaborada entre 200 e 300 anos antes de Cristo. Como os judeus que viviam no Egito não compreendiam a língua hebraica, o Antigo Testamento foi traduzido para o grego. Porém, não eram apenas os judeus que viviam no estrangeiro que tinham dificuldade de ler o original em hebraico. Desde o cativeiro babilônico, quando os judeus foram levados e ficaram por 70 anos, nunca mais se falou hebraico. A língua que passou a ser a língua dos judeus, inclusive, mesmo depois que regressaram à Terra Prometida, passou a ser o aramaico, língua, por exemplo, que era falada por Jesus. Por conta dessa dificuldade com o texto sagrado no seu original em hebraico, foi realizada uma incursão de 72 sábios judeus que vieram de Alexandria, onde ficava uma das 7 maravilhas da antiguidade, a Biblioteca de Alexandria, com a missão de traduzir a palavra de Deus para o grego. A Septuaginta, nome que foi dado a essa cópia feita por esses 70 sábios. A Septuaginta contém 7 livros que não fazem parte da coleção hebraica, pois esses livros não foram considerados inspirados por Deus quando, por volta do ano 95, como já citamos lá em Avni, não é? Na nossa era, o cânon judaico foi fechado
Embora esses 7 livros a mais retratem questões históricas verdadeiras. A Septuaginta, essa tradução para o grego, ficou tão importante, visto ser a língua falada em quase todo o mundo. O texto da Septuaginta passou a ser usado no início da igreja por muitos estudiosos que não entendiam o hebraico e ainda que tais textos fossem desprezados pelos judeus por questões de metodologia, culturais e históricos, passaram a ser usados por grande parte da igreja cristã. Esses livros são chamados de apócrifos ou deuterocanônicos e encontram-se presentes, ainda hoje, nas Bíblias de algumas igrejas. Esta tradução do Antigo Testamento foi utilizada em sinagogas de todas as regiões do Mediterrâneo e representou um instrumento fundamental nos esforços empreendidos pelos primeiros discípulos de Jesus na propagação dos ensinamentos de Deus. Cada vez no Novo Testamento que é citada a palavra Escrituras, do que estão falando é justamente do texto que constava da Septuaginta, que até então parecia ser o único texto universal da palavra de Deus. Novo Testamento foi escrito originalmente em grego, que era a língua mais utilizada na época, como falamos. O Novo Testamento foi escrito originalmente em grego, como já citamos, que era a língua mais utilizada na época. O cânon do Novo Testamento, no entanto, foi bem tardio, sendo concluído por volta do final do IV século, embora os evangelhos e as cartas que compõem o texto fechado foram conhecidos, identificados, copiados e preservados desde os tempos dos apóstolos do Cordeiro, discípulos de Jesus que andaram com ele e que o viram morto e então testemunharam sua ressurreição e que estavam vivos até o final do I século, quando todos os escritos que compuseram o Novo Testamento já tinham sido escritos. Os primeiros manuscritos do Novo Testamento que chegaram até nós são algumas das cartas do apóstolo Paulo, destinadas a pequenos grupos de pessoas de diversos povoados que acreditavam no evangelho por ele pregado. A formação desses grupos marca o início da igreja cristã. As cartas de Paulo eram bem recebidas e preservadas com todo cuidado. Não tardou para que esses manuscritos fossem solicitados por outras pessoas em outros lugares e dessa forma começaram a ser largamente copiados e as cartas de Paulo passaram a ter grande circulação. A necessidade de ensinar novos convertidos e o desejo de relatar o testemunho dos primeiros discípulos em relação à vida e aos ensinamentos de Cristo resultaram na escrita dos evangelhos. Na medida em que as igrejas cresciam e se espalhavam, passaram a ser muito solicitados. Outras cartas, exortações, sermões e manuscritos cristãos similares também começaram a circular. O mais antigo fragmento do Novo Testamento, hoje conhecido, é um pequeno pedaço de papiro escrito no início do século II depois de Cristo. Nele estão contidas algumas palavras de João, capítulo 18, versículos de 31 a 33, além de outras referentes aos versículos 37 e 38. Nos últimos 100 anos, descobriu-se uma quantidade considerável de papiros contendo o Novo Testamento e o texto em grego do Antigo Testamento. Outras traduções começaram a ser desenvolvidas por cristãos novos nas línguas copta, no Egito, na língua etíope, da Etiópia, na siríaca, no norte de Israel e em latim, a mais importante de todas as línguas, pela sua ampla utilização no Ocidente por conta do Império Romano. Por haver tantas versões parciais e insatisfatórias em latim, no ano 382 d.C., o bispo de Roma nomeou o grande exegeta, Jerônimo, para fazer uma tradução oficial das Escrituras. Com o objetivo de realizar uma tradução de qualidade e fiel aos originais, Jerônimo foi a Israel, onde viveu cerca de 20 anos, na cidade de Betlehem. Estudou hebraico com rabinos famosos e examinou todos os manuscritos que conseguiu localizar. Sua tradução tornou-se conhecida como Vulgata, ou seja, escrita na língua de pessoas comuns.
Vulgos. Embora não tenha sido imediatamente aceita, tornou-se o texto oficial do cristianismo ocidental. Neste formato, a Bíblia difundiu-se por todas as regiões do Mediterrâneo, alcançando até o norte da Europa. Além dos livros que compõem o nosso atual Novo Testamento, havia outros que circularam nos primeiros séculos da era cristã, como as cartas de Clemente, o Evangelho de Pedro, o Pastor de Hermas, a Didaquê, ou Ensinamentos dos 12 Apóstolos. Quando Constantino proclamou e impôs o cristianismo como uma única religião oficial no Império Romano, no final do século IV, surgiu uma demanda nova e a mais ampla por boas cópias de livros do Novo Testamento. É possível que o grande historiador Eusébio de Cesareia, que viveu entre 263 e 340 da nossa era, tenha conseguido demonstrar ao imperador o quanto os livros dos cristãos já estavam danificados e usados, porque o imperador encomendou 50 cópias para igrejas de Constantinopla. Provavelmente, esta tenha sido a primeira vez que o Antigo e o Novo Testamentos foram apresentados em um único volume, agora denominado Bíblia. Na Europa, os cristãos entraram em conflito com os invasores godos e hunos, que destruíram uma grande parte da civilização romana. Em mosteiros, nos quais alguns homens se refugiaram da turbulência causada por guerras constantes, o texto bíblico foi preservado por muitos séculos, especialmente a Bíblia em latim, na versão de Jerônimo. Não se sabe quando e como a Bíblia chegou até as Ilhas Britânicas. Missionários levaram o Evangelho para a Irlanda, Escócia e Inglaterra, e não há dúvida de que havia cristãos nos exércitos romanos que lá estiveram no segundo e terceiro séculos. Provavelmente, a tradução mais antiga na língua do povo dessa região é a do venerável Bede. Relata-se que no momento da sua morte, em 735 da nossa era, ele estava ditando uma tradução do Evangelho de João. Entretanto, nenhuma de suas traduções chegou até nós. Aos poucos, as traduções de passagens e de livros inteiros foram surgindo. As primeiras escrituras impressas. Na Alemanha, em meados do século XV, um ourives chamado Johannes Gutenberg desenvolveu a arte de fundir tipos metálicos móveis. O primeiro livro de grande porte produzido por sua prensa foi a Bíblia em latim. Cópias impressas decoradas à mão passaram a competir com os mais belos manuscritos. Esta nova arte foi utilizada para imprimir Bíblias em 6 línguas antes de 1500. Alemão, italiano, francês, tcheco, holandês e catalão. E em outras 6 línguas até meados do século XVI. Espanhol, dinamarquês, inglês, sueco, húngaro, islandês, polonês e finlandês. Finalmente, as escrituras realmente podiam ser lidas na língua desses povos. Mas estas traduções ainda estavam vinculadas ao texto em latim. No início do século XVI, manuscritos de textos em grego e hebraico, preservados nas igrejas orientais, começaram a chegar à Europa Ocidental. Havia pessoas eruditas que podiam auxiliar os sacerdotes ocidentais a ler e apreciar tais manuscritos. Uma pessoa de grande destaque durante esse novo período de estudo e aprendizado foi Erasmo de Roterdã. Ele passou alguns anos atuando como professor na Universidade de Cambridge, Inglaterra. Em 1516, sua edição do Novo Testamento em grego foi publicado com o seu próprio paralelo da tradução em latim. Assim, pela primeira vez, estudiosos da Europa Ocidental puderam ter acesso ao Novo Testamento na língua original, embora, infelizmente, os manuscritos fornecidos a Erasmo fossem de origem relativamente recente, portanto, não eram completamente confiáveis. Descobertas arqueológicas. Várias foram as descobertas arqueológicas que proporcionaram o melhor entendimento das Escrituras Sagradas. Os manuscritos mais antigos que existem de trechos do Antigo Testamento datam de 850 depois de Cristo.
Existem partes menores, bem mais antigas, como o papiro de Nesh, do segundo século da era cristã, mas sem dúvida a maior descoberta ocorreu em 1947, quando um pastor beduíno que buscava uma cabra perdida do seu rebanho encontrou por acaso os manuscritos do Mar Morto, na região de Jericó. Durante 9 anos, vários documentos foram encontrados nas cavernas de Qumran, no Mar Morto, constituindo-se nos mais antigos fragmentos da Bíblia hebraica que se tem notícias. Escondidos ali por um grupo de sacerdotes e escribas que ficaram conhecidos como essênios, eles mesmos se auto-intitulavam de Yahad, palavra que quer dizer comunidade, no século I. Tendo levado de Jerusalém cerca de 800 pergaminhos, escritos entre 250 a.C. a 100 depois de Cristo, aparecem comentários teológicos e descrições da vida religiosa desse povo, revelando aspectos até então considerados exclusivos do cristianismo. Estes documentos tiveram grande impacto na visão da Bíblia, pois fornecem espantosa confirmação da fidelidade dos textos massoréticos aos originais. O estudo da cerâmica dos jarros e a datação do carbono 14 estabelecem que os documentos foram produzidos entre 168 a.C. e 233 depois de Cristo. Destaca-se entre esses documentos uma cópia quase completa do livro de Isaías, feita cerca de 100 anos antes de Cristo. Especialistas compararam o texto dessa cópia com o texto padrão do Antigo Testamento em hebraico e o manuscrito chamado de Codex Leningradense, de 1008 depois de Cristo, e descobriram que as diferenças entre ambos eram mínimas. Outros manuscritos também foram encontrados nesse mesmo local, como fragmentos de um texto do profeta Samuel, textos de profetas menores, parte do livro de Levítico e um Targum, paráfrase de Jó. As descobertas arqueológicas, como a dos manuscritos do Mar Morto e outras mais recentes, continuam a fornecer novos dados aos tradutores da Bíblia. Elas têm ajudado a resolver várias questões a respeito de palavras e termos hebraicos e gregos, cujo sentido não era absolutamente claro. Antes disso, os tradutores se baseavam em manuscritos mais novos, ou seja, em cópias produzidas em datas mais distantes da origem dos textos bíblicos. O Museu da Bíblia. Há em Jerusalém, hoje, o Museu da Bíblia, que foi projetado com o que parece ser a tampa de um daqueles jarros de barro que guardaram durante séculos os pergaminhos da Palavra de Deus. E esse museu apresenta, bem ali de baixo, o seu maior tesouro, que foi a cópia do livro do profeta Isaías, que acabamos de mostrar. Isaías, o maior de todos os profetas messiânicos, com texto absolutamente igual ao que temos hoje em nossas Bíblias traduzidas em todo o mundo. Nesse mesmo local, temos fragmentos das mais antigas cópias da Palavra de Deus, bem como a menor Bíblia do mundo, desenvolvida com nanotecnologia, contendo todo o texto da Tanakh, escrita sobre uma única superfície de ouro, que é esculpido para que fique em negro cada uma das letras da Palavra de Deus. Não importa qual material empregado, o tempo de duração das cópias ou a tecnologia empregada. A Palavra de Deus é verdade, ontem, hoje e sempre. Toda a Palavra de Deus é verdade. Que Deus te abençoe.